Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você veio. Este é o último culto oficial do ano de 2018. Mas como nós temos anunciado, nós não paramos. Dentro do ciclo cronológico estabelecido pelo homem, daqui um pouco mais de um dia, né? O ano de 2018 vai se encerrar. Mas vai dar lugar a 2019, que é o ano das grandezas. Então não se desespere, você não está chegando ao fim de nenhum ciclo da tua vida. Quando Jesus está contigo, meu irmão, não tem essa de parar para recomeçar. Jesus faz você ir por cima, Jesus faz você andar na velocidade necessária para alcançar os seus objetivos. E o que Ele tem nos declarado, o que Ele tem nos revelado, é que no ano de 2019 vai haver grandezas. Fala assim: a minha vida vai viver grandezas. Não porque eu mereço, mas por causa do amor de Jesus Cristo por mim. Quem toma posse dessa palavra, diga amém. Glória a Deus. Eu estava orando, buscando em Deus uma palavra para compartilhar contigo. Nesse último culto, que costuma ser um culto profético, é um culto no qual nós lançamos palavras e preparamos o nosso espírito para o tempo novo, para o ano que surge. Nós costumamos gerar expectativas todo início de ano. Quem aí nunca gerou a expectativa de emagrecer no ano que começa? Sim ou não? Esse ano novo eu vou emagrecer, esse ano novo eu vou fazer caminhada, esse ano novo eu vou entrar no curso de inglês, eu vou concluir a faculdade, eu vou terminar aquele projeto que está parado. Sim ou não? Quantos projetos você já declarou numa virada de ano, e depois que acabou os primeiros 15 dias, você nem lembrou mais do projeto? Só que Deus está gerando uma expectativa, querido, dele em nós. É o próprio Deus que está nos conduzindo a viver uma expectativa no próximo ano. Se não fosse assim, Ele não teria nos revelado, Ele não estaria aqui nos incumbindo de entrar no tempo de grandezas. Fala assim comigo: eu não posso esperar coisas pequenas de um Deus tão grande. Então Deus não quer, queridos. Deus não quer para a tua vida coisas pequenas. Mas entenda uma coisa: as grandezas de Deus se manifestam até nas pequenas coisas do teu dia a dia. Então não gere só expectativas em projetos que você quer estabelecer para melhorar a tua vida, como a saúde, como o ensino, o trabalho, o casamento. Não gere expectativa somente em áreas da tua vida. Gera expectativa do reino do qual você faz parte. Deus vai derramar sobre nossas vidas um poder para entrar em suas grandezas, e a nossa transformação não virá somente em nossas vidas, não só na nossa causa pessoal, mas virá em um âmbito poderoso, universal, porque nós fomos gerados para testemunhar as maravilhas de Deus, não só aqui nesta terra, mas nos quatro cantos deste planeta, nesta geração, e depois dessa geração, para a eternidade. Se você entende isso, diga amém. Você não nasceu, querido, para viver uma vidinha pequena. A vida é muito curta aqui nessa terra para ser pequena, e nós temos um Deus grande, e esse Deus grande, Ele não nos quer somente como criaturas, Ele nos tornou filhos. A grandeza de Deus, queridos, nos faz filhos, mesmo mergulhados no pecado, mesmo gostando de viver coisas erradas, mesmo querendo caminhar longe de Deus, Ele nos traz para perto. Isto é grandeza de Deus se manifestando em nossas vidas. Fala assim: eu recebo em minha vida. E a resposta de Deus para o culto de hoje:
para o sermão de hoje foi uma direção que me fez gerar na alma uma convicção. Porque não dá para entrar, querido, num ano de grandezas com a alma doente. Não dá para você entrar em um tempo de progresso se você está enfermo. Alguém aí já foi trabalhar com 40 graus de febre? Alguém já passou por uma experiência parecida? Eu estou com muita dor, mas eu preciso trabalhar. E lá no teu trabalho você chegou lá, se não desmaiou, te mandaram embora, porque a tua produção é praticamente zero. Quem já viveu uma experiência dessa, diga amém. Amém. Quem entende o que eu estou falando, diga aleluia. Aleluia. É a mesma coisa, querido, quando se trata do projeto de Deus para as nossas vidas. Deus não quer que você esteja doente. Deus não quer que você entre com expectativa de um tempo de grandezas, com a tua alma enferma. É por isso que Ele vai liberar, neste dia, sobre a tua vida, um poder de cura, uma unção através do Espírito Santo, porque Deus quer você sã, forte, saudável, meu irmão, para viver as suas grandezas e, acima de tudo, testemunhar. Diga aleluia. Deus te trouxe aqui, meu irmão, porque Ele vai transformar as tuas feridas em cicatrizes para o testemunho da glória do seu santo nome. O tema da palavra de hoje: cicatrizes. Fala assim comigo: as minhas cicatrizes testemunharão o meu relacionamento com Jesus Cristo. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Jesus está falando aqui, o que Deus está testificando aqui nas Escrituras, é que nós, quando permanecemos em seu objetivo, quando permanecemos no seu propósito, quando entramos debaixo da sua palavra, e a palavra para as nossas vidas é grandezas, Ele envia poder para nos capacitar, para nos fazer saudáveis, para nos fazer pessoas poderosas quanto ao objetivo que Ele está traçando em relação a nós. E mesmo que você tenha feridas, essas feridas serão curadas. Ele te escolheu, meu irmão, para ser testemunha, mas você só pode testemunhar aquilo que vive. Não adianta falar, eu sou testemunha, se você somente ouviu falar. Testemunha é uma pessoa que atesta o fato que viveu. Deus não quer que você testemunhe ao seu respeito, se você ainda não viveu uma experiência com Ele, de uma maneira profunda e íntima. Se você está entendendo, diga aleluia. Mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas. O Espírito Santo vai vir sobre a tua vida, meu irmão, para você sair daqui tinindo no poder de Deus, para você testemunhar tuas experiências com eles. Se tem alguém aqui que vai viver este momento, diga amém. Amém. Glória a Deus. Para nós testemunharmos a respeito de Deus, nós precisamos mergulhar num ciclo de intimidade. E um dos principais ciclos de intimidade, querido, é a oração. Quando nós oramos, quando nós entramos na presença do Pai, nos prostrando de joelhos, com foco na oração, nós estamos nos posicionando para receber poder, nós estamos nos posicionando para viver uma experiência. Crente que não ora, meu irmão, é crente que não serve para testemunha. Crente que não fala com Deus, é crente que não vai viver testemunha. Se você está entendendo, fala assim: eu não sou desses. A nossa oração testemunha nossas vidas no mundo espiritual. Repete todo mundo, fala assim: a minha oração me testemunha no espiritual. Como assim? A nossa oração, queridos, é você testemunhando quem você é com Cristo no mundo espiritual. Porque a tua oração,
define a tua alma diante de Deus. Você, quando ora, você abre a boca e coloca para fora tudo que está na tua alma, a tua dor, os teus medos, as tuas necessidades. Muitos, acredite, existe crente assim, até adora Deus quando está orando. É raro, meu irmão, você vê alguém adorando Deus em oração, porque normalmente nós damos vazão, nós damos preferência para as nossas necessidades. Mas a nossa oração estabelece um relacionamento com Deus. Então a principal testemunha de quem você é em Cristo é a tua oração. Porque quando você ora, você se dirige ao Pai, e a tua voz ecoa no mundo espiritual. Anjos, demônios, céu e inferno estão testemunhando ali, no momento da tua oração, como você se relaciona com Jesus Cristo. Quem entende isso, diga aleluia. O nosso testemunho, na maioria das vezes, ele é demonstrado da forma que vivemos. A oração nos representa, é o nosso testemunho no mundo espiritual. A forma que vivemos aqui na terra, representa o relacionamento que temos com Deus. Só que muitos, na verdade todos, ao longo da vida, recebem golpes. Sofrem acidentes, recebem marcas. E essas marcas, queridos, se tornam cicatrizes. E uma cicatriz, ela fala muito a respeito da vida da pessoa. Por exemplo, um momento difícil que ela passou. Por exemplo, uma pessoa que tem os órgãos da mão mutilado, falta um dedo. Isso ali é uma cicatriz que demonstra que aquela pessoa, em um dado momento da vida, sofreu um acidente e acabou perdendo um dedo, perdendo um braço, perdendo um membro. Eu, por exemplo, quando era criança, caí algumas vezes, porque eu era bem santinho, dentro de fogueiras, 2 vezes. E uma vez eu caí dentro de um buraco, que estava queimando o entulho, eu brincando caí e queimei esse meu pé. Eu tenho as marcas aqui no meu pé da carne queimada. Então todas as vezes que eu estou ali calçando o sapato, que eu olho para o meu pé, eu lembro daquele dia fatídico, um dia que eu sofri muito quando criança, um dia de muita dor. As cicatrizes, queridos, mostram onde lutamos e que tipo de lutas nós enfrentamos. As nossas cicatrizes testemunham por onde andamos. Há pessoas, por exemplo, que possuem marcas no corpo, e onde elas chegam, chamam a atenção. Já viu pessoas que têm marcas de queimadura no rosto, por exemplo? Onde elas chegam, normalmente elas não passam desapercebidas, porque muitas vezes há deformações. Pessoas que têm marcas de cicatrizes evidentes, quando elas chegam num ambiente, as pessoas logo percebem, puxa vida, ela sofreu um acidente, ela passou por muita dor. As cicatrizes fazem as pessoas lembrar da dor toda vez que elas tocam ou olham para a cicatriz. Quem está entendendo? Só que as cicatrizes, queridos, não pode continuar pela vida inteira causando dor. A cicatriz é o resultado de uma ferida que um dia doeu, que um dia esteve aberta, mas que hoje ela já está curada. Ela é apenas uma marca. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi um homem que acumulou muitas cicatrizes no seu corpo ao longo do seu ministério. Lendo a Bíblia, você vai perceber que em alguns momentos o apóstolo Paulo sofreu açoites, sofreu agressões, sofreu situações que deixaram cicatriz. Quantas vezes ele foi lançado em cadeias, ele foi apedrejado, foi dado como morto.
ele foi aprisionado e até mesmo foi degolado em uma prisão. O seu corpo tinha marcas do seu ministério. Ele afirma aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 17: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Não quero mais conversa com ninguém, pare de me perturbar. O que eu trago no meu corpo são as marcas que eu possuo no meu relacionamento com Jesus. Que bom, né? Você poder afirmar: eu tenho marcas na alma, eu tenho marcas no espírito, eu tenho marcas nas minhas emoções, no meu caráter, que são frutos de um relacionamento com Jesus, que podem até ter causado dores, mas hoje se tornaram testemunhos. Diga aleluia se você entende. Quando o apóstolo Paulo afirma a respeito disso, ele tinha propriedade. Ele afirmou algo que é o sonho de todo crente, que se aproximando ali ao final da vida, ele sabia que haveria de morrer, porque foi condenado à morte nas prisões romanas. Ele escreveu uma carta ao seu discípulo Timóteo, e olha só o que ele declarou, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quantos de nós não sonham com isso, meu irmão? Viver uma vida inteira aos serviços do Evangelho, e quando sentir que está se aproximando o dia da viagem, quando sentir que está no bico do corvo, sabe? Você pode falar: combati o bom combate, guardei a fé. E olha, ele ainda poder afirmar assim, ó: a minha coroa da vida está reservada por Deus, o meu justo juiz. E não só a mim, mas todos aqueles a quem o meu testemunho de vida alcançaram, e por causa da minha forma de viver, por causa do meu testemunho, também alcançaram salvação. É ou não é, meu irmão, um sonho teu? Fala assim: esse é o meu sonho. Isso é cara de pau mesmo, né? Eu sei que tem uns aqui que sonham, mas a maioria não sonha isso. É por isso, meu irmão, que Deus não manifesta grandeza na vida das pessoas que não sonham um sonho como este. Deus quer curar a tua alma, Deus quer ajustar o teu sonho com o dele, porque na hora que a tua alma falar: Senhor, o meu sonho é que as minhas marcas, que o meu sofrimento nesta terra, em algumas situações, sirvam de testemunho para converter vidas. Não importa a dor, não importa a dificuldade que você passou ao longo do ano de 2018, meu irmão, ainda dá tempo de transformar essas feridas que estão te fazendo sofrer em cicatrizes para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo afirmou: que ninguém me perturbe, tenho as cicatrizes em meu corpo, as mesmas de Jesus. O que isso significa? Que ele andou tanto tempo com Cristo, dentro do propósito de Jesus, que recebeu as mesmas cicatrizes que ele. Que cicatriz você tem acumulado aí, meu irmão? Que ferida você tem aí na tua vida? Você está se parecendo com quem? Com Cristo ou com o enfermo? Com o leproso que a todo momento cai um pedaço? Você está parecendo com um zumbi? Ou você exala a essência e o cheiro de Jesus? Fala assim comigo: ainda dá tempo de avançar e romper. Se você crê nisso, diga aleluia. O apóstolo Paulo só pôde afirmar isso, queridos, porque ele, nesse momento da sua vida, ele não tinha mais feridas abertas, ele tinha apenas cicatrizes. As cicatrizes são resultados de feridas curadas.
Vou repetir novamente para você entender. Cicatrizes são feridas curadas. Diga aleluia. Tanto no corpo quanto na alma. Nós carregamos marcas que podem ser feridas que precisam virar cicatrizes. Tem pessoas, querido, que sofreu tanto com aquela ferida quando estava aberta, que só de olhar para a cicatriz ele ainda é levado para o meio da dor. Tem pessoas que sofreram tanto com algo, com a situação em seu passado, que só de olhar para a cicatriz, ele começa a chorar. Só de tocar no assunto que abriu uma ferida na sua alma, as pessoas são abaladas. Você conhece alguém assim? Não é de olhar no espelho não, né? Tem pessoas que estão com a alma tão ferida, que qualquer coisinha, qualquer palavra lançada sobre elas, faz elas agonizarem em uma grande dor. Você acha mesmo, irmão, que pessoas que vivem com dor na alma vão ter tempo para viver as grandezas de Deus? Sim ou não? Quando você está com muita dor, dê uma martelada no dedo. Você vai dar atenção para o teu dedo que foi martelado? Ou para tudo que Deus está fazendo ao teu redor? Faz o teste. Chega em casa, pega o martelo, bota o dedão lá e pá. Vou ver se é verdade mesmo que o pastor falou, que se Deus vai fazer grandezas. É isso que o inimigo quer, meu irmão, que você fique com a tua alma doente, que você viva nas enfermidades da tua alma, para você não perceber, para você abrir mão do teu direito de entrar nas grandezas de Deus. Fala assim, aleluia. Aleluia. Você tem que querer entrar no ano da grandeza, mas você só vai conseguir viver isso se a tua alma estiver livre de toda enfermidade. Fala amém. Amém. Eu relacionei aqui algumas situações que, por incrível que pareça, por mais tratamento que nós recebemos nos encontros, nas células, no discipulado, nos confrontos, por mais tratamento que Deus nos proporciona, sempre sobra uma pontinha, sempre sobra algo oculto. E se você quer viver grandeza, meu irmão, você de verdade hoje vai abrir o coração e deixar o Rei da Glória entrar, para abrir o teu entendimento e proporcionar essa cura. Feridas na alma, por exemplo, são geradas ao longo da vida em relacionamentos, como namoro, como trabalho. Muitas vezes acontecem situações, acontecem brigas. Muitas vezes nos relacionamentos há separações, há rejeição, há traições. E isso torna a pessoa escrava da situação. Marcas ficam em nossas vidas, e essas marcas determinam, queridos, que tipo de batalha você entrou. As marcas que estão na tua alma determinam se você venceu ou se você perdeu a batalha. Na época da escravidão, os donos de escravos marcavam os seus servos com ferro em fogo. Os escravos eram marcados com ferro aceso, aquele ferro incandescente com a marca, normalmente com as iniciais do dono. Toda vez que aquele escravo olhava para aquela marca em seu corpo, ele lembrava de uma situação: eu pertenço a fulano de tal, eu sou um escravo. Você já foi escravo de alguma situação, meu irmão? E esse período em que essa situação foi o teu dono, você foi marcado em tua alma com ferro incandescente, e essa marca não te deixa ser livre. Deixa eu falar uma coisa para você:
Não existe nenhuma arca, não existe nenhuma marca feita com fogo que seja mais poderosa, do que o nome e o sangue de Jesus. Se o teu corpo, se a tua alma está marcada com a lembrança de escravidão, o sangue de Jesus hoje vai te libertar. Diga aleluia. Outra coisa que deixa marcas em nossas vidas: o tempo. Fiz aniversário essa semana, e alguns cabelos brancos, algumas marcas no corpo, não me deixam esquecer que eu estou avançando no tempo. Só, queridos, que as marcas do tempo, ela vem com ruga, com cabelo branco, com experiência. Mas só que tem pessoas que são traumatizadas nessa área. Tem pessoas que estão presas ao passado, e que quando percebem uma ruga, já entram em depressão. O cabelo branco é vergonha. Para uns nem cabelo fica, mas ele sente vergonha. Então as marcas no tempo, elas são comuns, queridos. Mas tem pessoas que sofrem com essa marca, porque são escravas do passado. Elas ainda não viveram o suficiente naquele tempo, por isso não aceitam o envelhecimento. E o que está acontecendo com essas pessoas? Elas acabam morrendo de forma precoce, porque elas vivem presas ao passado, a uma beleza estética, a uma forma no seu corpo, que não aproveita os minutos da vida, o tempo após tempo, e acabam morrendo sem perceber que a vida passou. Diga aleluia. Marcas vêm na nossa vida o tempo todo, dores, dificuldades, problemas, situações adversas. Por exemplo, a perca de um ente querido. A morte, querido, vai chegar para todos nós. E morte normalmente geram dores. Mas tem pessoas que continuam presas à pessoa que partiu, e isso gera um laço de alma. A pessoa prende a sua vida à morte, ela acaba abortando a vida, porque aquela pessoa que partiu, deixou uma lacuna, um espaço em sua alma. Fala assim: eu não posso me prender à morte. Eu tenho que viver tudo o que Jesus já me deu. Quem entende, diga aleluia. Outras coisas que nos deixam marcas, por exemplo, enfermidades. Tem pessoas que passam por dificuldades, por doenças, e a sua vida nunca mais é a mesma. Tem pessoas que depois de passar por um processo, por uma enfermidade, ela nunca mais é a mesma. Ficaram sequelas em seu corpo, em sua mente, em sua visão. Queridos, aprende uma coisa: não importa a cicatriz, o que importa é que não é mais ferida aberta. Diga aleluia. Outra situação que deixa muitas marcas, e que constantemente se apresentam em nossas vidas como feridas abertas, é o pecado. O pecado, querido, nos escraviza. O pecado deixa marcas profundas, e torna as pessoas escravas de situações, de vícios, como por exemplo drogas, prostituição, adultério, roubo, traição, abandono. As pessoas vivem uma vida corrupta, de mentiras, tornam-se rebeldes. As pessoas vivem uma vida egoísta, dentro de uma causa pessoal, porque tudo para ela gira em seu redor. O mundo gira ao redor do seu umbigo, e não existe nós, existe somente o eu. O pecado normalmente, queridos, não deixa essas marcas tornarem cicatrizes. O pecado, quando praticado, quando ainda há legalidade, deixam essas marcas sempre na condição de ferida aberta.
Aprende uma coisa, queridos: há situações, há golpes, há dificuldades que enfrentamos, que algumas vezes são feridas abertas, que causaram muita dor, mas Deus tem o objetivo de curá-la, para toda vez que você perceber aquela cicatriz, você testemunhar que Deus passou pela tua vida, e você teve uma experiência com o Espírito Santo. Diga aleluia. Cicatriz, meu irmão, não pode ser ferida, que vai causar dor na tua vida toda vez que elas forem expostas. É por isso que você precisa de cura. Está com a alma doente em algumas áreas? Ai, pastor, eu acho que não. Se tem dúvida, meu irmão, é porque deve ter alguma coisa escondida. Ai, pastor, eu tenho certeza que tenho. Então tá bom, meu irmão, vamos no médico. Ou melhor, o médico já está aqui, só precisa abrir o coração e deixar o Rei da Glória trabalhar no teu interior. Nós devemos permitir que as nossas feridas tornem-se cicatrizes, para testemunhar sobre o nosso relacionamento com Jesus. O teu testemunho tem que salvar vidas, meu irmão. A tua história de viver, a tua história de vida, a tua forma de viver, tem que alcançar mais alguém. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Quer dizer, o Espírito Santo te tocou, te alcançou, te envolveu, você vai receber cura. Isso é grandeza, isso é testemunho, isso é experiência. Se você está entendendo, diga amém. Você não pode continuar preso. Você tem que lutar para viver esse momento de cura. Diga amém. O rei Davi, por exemplo, ele viveu traumas na sua vida em muitas áreas. Todos nós sabemos, queridos, que o rei Davi foi um grande soldado. Ele tinha um exército poderoso, um exército de valentes, que os inimigos ao seu redor temiam. A Bíblia fala que Davi e seu exército nunca perderam uma batalha. Deus sempre estava com eles. A Bíblia fala que o rei Davi e seu exército nunca entrou numa batalha para sair derrotado. A Bíblia fala que nunca teve uma derrota, mas a Bíblia não fala que nunca houve uma ferida. Eu outro dia estava meditando, imaginando como seria o semblante de Davi e seus soldados. Seria impossível, querido, um soldado entrar numa guerra na época de Davi e não sair com a marca de uma flechada no corpo, uma estocada na perna, uma queda durante uma batalha, uma facada que passou de raspão poucos centímetros dos seus olhos ou no seu rosto. A batalha era travada corpo a corpo, pela espada, homem contra homem. Dá para você imaginar como era o rei Davi? Com certeza, querido, ele tinha as marcas de guerra, ele tinha cicatrizes em seu corpo, cicatrizes que mostravam o seu testemunho de um general, de um soldado vencedor. Você nunca vai ver um soldado, meu irmão, sem cicatrizes. Soldado que entrou na batalha, que expôs a sua vida para defender uma causa, pode ter certeza, ele tem cicatrizes. Cicatrizes são feridas curadas. Diga aleluia. Aleluia. Davi também viveu traumas em suas emoções. A Bíblia fala no livro de 1 Samuel capítulo 30, que quando Davi voltava de uma batalha, ele morava em uma cidade chamada Ziclag. Quando ele retornava para casa com o seu exército já cansados de uma batalha, quando eles chegaram, encontraram tudo destruído. Aquela cidade que se tornaram seu quartel-general, onde ele deixou sua família, seus filhos e a família dos seus soldados, as suas riquezas, alguns despojos, tinha sido levado tudo pelo inimigo, e o que ficou para trás tinha sido queimado a fogo. Naquele momento fala que Davi, quando voltaram e encontraram Ziclag naquele estado, ele chorou até perder as forças. O seu exército ficou com o semblante caído, porque a sua família havia sido levada cativa pelo exército dos amalequitas. E o pior não foi isso, meu irmão.
O pior foi que os soldados olharam para Davi e falaram: a culpa é sua. Os nossos filhos, as nossas esposas estão na mão do inimigo por sua culpa, por ter nos feito ir travar uma batalha em outro lugar. Sabe o que isso representou para Davi, meu irmão? Uma grande dor, uma grande ferida, porque todo líder, quando é apontado, quando é acusado por um fracasso, principalmente por aqueles que lutam ao seu lado, ele é marcado em suas emoções. Davi saiu daquele momento ali ferido, com a ferida, por causa do levante do seu próprio exército, em um momento de dor. Davi viveu feridas em sua alma. Ele pecou, queridos. Ele assassinou um esposo, porque queria ficar com a sua esposa, com a mulher daquele homem. Ele mandou matar um dos seus soldados. E diga-se de passagem, um soldado que o amava, que colocava a vida a serviço do seu reino, da sua causa. Davi então planejou o assassinato de Urias, só para poder ficar com a esposa dele, chamada Batseba. Mas em todas as situações que Davi enfrentou, todos os momentos que ele estava ferido na sua carne, no seu corpo, que ele estava ferido nas suas emoções ou na sua alma, querido, ele só foi para um lugar. Ele foi para o lugar mais seguro para tratar suas feridas. No Salmo 51, versículo de número 1 em diante, um salmo que foi escrito por ele, no momento em que seu pastor, o profeta Natã, o confrontou por causa do assassinato de Urias e o pecado que ele estava mantendo oculto com Batseba. Davi tomou essa postura. Olha só, porque nós devemos transformar as nossas feridas em cicatrizes. E olha só onde nós iremos fazer isso. Vamos aprender com o rei Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Esse salmo de número 51 é um cântico de adoração do rei Davi, arrependendo-se diante do seu pecado. Ele reconheceu que havia pecado contra Deus, ele aceitava a condenação, mas ele clamava por misericórdia. Davi se refugiava, meu irmão, na presença de Deus. Ele deixou todo o pecado, todo o passado, tudo aquilo que estava sendo usado pelo inimigo para lhe causar dor e angústia. Ele falou: o remédio muitas vezes dói, mas a alegria que a ferida cicatrizada vai causar, quando alguém ouvir o testemunho, não tem preço. Tem ferida na tua alma, queridos? Está na hora de mergulhar em Deus. Reconheça teu pecado, aceite a tua dificuldade, mergulhe na presença de Deus e receba a cura. Davi fala aqui no Salmo 51, que Deus não resiste a um coração quebrantado, ao coração contrito e arrependido. Quando ele percebe isso, ele derrama poder, ele derrama cura e fecha a ferida, transformando em uma cicatriz para testemunho. Diga aleluia. Como o apóstolo Paulo, o rei Davi também pôde afirmar, também pôde testemunhar, ele também expôs a sua cicatriz, no momento em que ele disse a seguinte frase, aqui no Salmo de número 37, versículo 25, já fui jovem, e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Não deixe suas feridas sem curas.
pois elas se tornarão uma marca em sua vida para a glória do Pai. Cicatrizes, queridos, são necessárias para determinar que um dia nós estivemos feridos, mas Jesus veio de encontro a nós. O próprio Jesus viveu essa situação. O próprio Jesus passou por dores, por açoites. O próprio Jesus teve o seu corpo dilacerado. E as suas cicatrizes, queridos, até hoje, testemunham a salvação. Testemunha o seu caráter, testemunha o seu poder, testemunha o seu sacrifício e fazem pessoas todos os dias entrar no reino dos céus. Olha só o que está escrito aqui em Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha só o quadro, queridos. Que dia foi esse? Se você ler aí o capítulo 24 de Lucas, até o final, você vai entender que foi no terceiro dia, no dia da ressurreição. E no caminho que levava a Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém, havia 2 discípulos. Quer dizer, tinham 2 discípulos saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Eles estavam se distanciando de Jerusalém para uma terra próxima chamada Emaús. Só que o propósito de Jesus não era em Emaús, o propósito de Jesus era em Jerusalém. Aqueles discípulos estavam com os olhos fechados. Aqueles discípulos não conseguiram entender, mas a Bíblia fala que Jesus apareceu ali para eles. Quer dizer, queridos, no dia da ressurreição, a ferida dele ainda estava nova, a cicatriz ainda estava fechando, a ferida ainda estava quase que aberta, mas Jesus não se preocupou com sua dor. Jesus tratou de ir recuperar aqueles 2 discípulos que estavam se afastando do propósito. Meu irmão, não importa o tamanho da tua dor, não importa o tempo, se foi há 10 anos atrás ou foi há 15 minutos, a dor que você está vivendo não pode continuar te fazendo sofrer, tem que receber cura, não pode ser ferida aberta, tem que virar cicatriz para recuperar a vida de alguém, tem que salvar alguém que está se afastando do propósito, que comece contigo, meu irmão. Jesus acabou de sair do túmulo. Jesus olhou ali no mundo espiritual, peraí, tem 2 discípulos desviando, eu vou atrás deles. Quem está entendendo? Ainda dá tempo, queridos. Não seja o discípulo que está se distanciando de Jerusalém para ir para Emaús. Não permita que a ferida causada pelo sofrimento feche os teus olhos. A Bíblia fala que esses 2 discípulos caminharam com Jesus. E ao longo do tempo, do caminho, Jesus foi falando tudo para eles. Porque Jesus chegou para ele, o que vocês estão falando? O que aconteceu? Daí olharam para Jesus e falaram, de onde você vem? Você é o único que não sabe o que aconteceu? Que Jesus, o profeta, o Filho de Deus, o Santo, foi entregue pelos religiosos, aos romanos para ser morto, e eles o crucificaram. Nós depositávamos a nossa esperança nele, porque achamos que ele iria salvar Israel. Jesus olhou para ele, e eu que estou fora do assunto? E eu que estou fora do tempo? E é eu que não sei de nada? Eu acredito que Jesus olhou para eles e falou assim, sabe nada, inocente. Meu irmão, Jesus começou a falar com eles, começou a pregar desde os antepassados, desde Moisés. E quando eles chegaram ali, perto da casa onde eles estavam indo, em Emaús, Jesus fez a menção que ia continuar o caminho. E eles olharam para ele e falaram, não, já está de noite, entra aqui na minha casa,
Senta na minha mesa, venha compartilhar comigo da minha refeição. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Versículo 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu, o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava ardendo nos nossos corações, dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Aqueles 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús, estavam abalados por causa de uma dor. A morte de Jesus causou decepção neles, uma ferida que foi aberta. Jesus, quando percebeu aquilo, falou: espera aí, a minha ferida nem cicatrizou ainda dá para olhar para o outro lado, ainda dá para enxergar do outro lado, mas aqueles 2 homens estão se desviando, eu vou recuperá-los. Jesus foi de um encontro, e quando pregou para eles, olha só o que eles falaram: não ardia em nosso coração, enquanto ele falava das Escrituras? Meu irmão, quando Jesus está falando contigo, quando o Espírito Santo está ministrando a cura, quando o poder de Deus está vindo sobre você, dentro de você começa a acender uma chama, começa a arder no teu espírito, e que você começa a entender: realmente há dentro de mim uma chama que arde. Isso aí é experiência, meu irmão. Se você nunca sentiu essa chama ardendo dentro de você, é porque você ainda não viveu uma experiência com Cristo. Ainda dá tempo de você viver. Mas eu posso perceber que tem corações aqui hoje que estão queimando nesse exato momento, que estão tendo dentro, sendo acesa dentro deles uma chama, e eles não vê a hora de mergulhar na essência. Sabe o que aqueles discípulos fizeram? Eles abriram a porta, sentaram na mesa com Jesus, e no partir do pão, na intimidade com Jesus, queridos, os seus olhos foram abertos, e aquele Jesus físico desapareceu diante deles. Sabe por quê? Porque eles não precisavam mais de ter um contato físico com Jesus. A sua alma, o seu espírito já haviam se conectado a eles pelo poder da palavra. As suas feridas já haviam se tornado cicatrizes. Jesus usou as suas cicatrizes ali ainda abertas para fazer aqueles 2 discípulos voltarem ao propósito. E logo em seguida você vai ver que esses 2 homens voltaram a Jerusalém, se encontraram com os 11 e começaram a relatar: nós encontramos Jesus, Ele ressuscitou sim, nós vimos, nós tínhamos uma ferida aberta, nós estávamos cegos, mas Ele falou conosco, o nosso coração ardeu, a ferida foi fechada, e é por isso que nós estamos aqui de volta, para testemunhar o que vivemos com Ele. Sabe aquele dia que você estava querendo desviar? Sabe aquele momento que você mergulhou no pecado, e lá no fundo você falou assim: ai, a minha consciência está falando para mim voltar para a igreja. Não era a tua consciência não, meu irmão. Era Jesus mostrando para você a marca da sua mão. Era Jesus mostrando a cicatriz, e falou: volta para o propósito. Esse lugar que você quer fazer parte não é para você. Quem entende isso, diga amém. A cicatriz de Jesus, meu irmão, gera vida. Jesus, depois de fazer com que aqueles discípulos voltassem para o propósito, Ele foi cuidar dos 11. E o mesmo capítulo de Lucas fala que eles estavam trancados em um lugar com medo da perseguição. A ferida estava aberta, e Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz seja convosco. Que as suas almas comecem a receber a minha paz, que a sua alma, que o seu espírito, que o medo de vocês seja extinto, porque eu cheguei. Do que você tem medo, meu irmão?
Por que você fica trancado no teu mundinho? Por que você não quer testemunhar a tua experiência com Cristo para mais alguém? Ah, pastor, eu não tenho certeza. Ah, meu irmão, Jesus ama quando vê uma situação dessa. Jesus, quando olha para o discípulo que está ali vivendo a experiência com ele, que está com medo, trancado, que recebeu o poder, que sabe o que deve fazer e não faz, e continua ali, parado, igual uma estátua de ferro, uma estátua de pedra. Jesus fala: não, esse aí eu vou ter que tratar no pessoal. Esse aí eu vou ter que abrir a ferida para jogar um remedinho que vai doer, mas no final ela vai cicatrizar e vai tornar só a ferida dele, só a ferida, só a marca da ferida já vai ser testemunho para salvar alguém. Olha só o que Jesus fez com os 11, quando entrou dentro daquele lugar que eles estavam presos. Olha só, Lucas 24:39. Jesus chegou, falou com eles, desejou a paz, acalmou todo mundo e disse assim: vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Jesus mostrou as marcas da cruz, as marcas dos pregos, das mãos e nos pés. A partir daquele momento, os discípulos decidiram alinhar o seu caminho. Jesus decidiu, querido, mudar a história daqueles discípulos. Era o finalzinho do segundo tempo. 48 ali, o juiz estava para apitar o final da partida, mas Jesus falou: eu vou acertar com eles. Hoje é dia 30 de janeiro do ano de 2018, meu irmão. Se você ainda não avançou, se você ainda não percebeu o romper de Deus na tua vida, ainda dá tempo. As grandezas de Deus só existem por causa de você. Você não existe por causa das grandezas de Deus. As grandezas de Deus existem por tua causa. É a vontade do Pai para você, porque você testemunha as grandezas, e a primeira delas é que Ele diminuiu a sua glória para habitar dentro de você, que Ele se fez homem, Ele morreu, Ele sofreu, Ele mostra as suas marcas, e as cicatrizes de Cristo são o meu testemunho. Eu quero as marcas de Cristo na minha vida. O sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz é o sangue que me dá, que me faz livre, que me torna filho. A dor de Jesus, meu irmão, é o que traz o refrigério na tua alma. Diga aleluia. Aleluia. É por isso que ele fala que sereis minha testemunha. No culto passado, nós fomos desafiados a testemunhar as maravilhas do que Deus estava fazendo na nossa vida, pelo menos com 10 pessoas. Para quantas você testemunhou essa semana, meu irmão? Quantas pessoas você falou de Jesus? Olha, eu sou crente, eu sou salvo, eu sei o que o perdão representa, eu sei a dor que eu sofri no mundo, eu vivi na droga, na depressão, na prostituição, na idolatria, eu passei poucas e boas no inferno, mas Jesus não olhou para isso, Ele me perdoou, Ele me restaurou, eu estou aqui porque Cristo teve amor por mim. Para quantas pessoas você fez isso essa semana, meu irmão? Para quantas pessoas você usou o poder do Espírito Santo que está sobre você? Quantas pessoas você pregou com o teu testemunho? Para quantas pessoas você mostrou as tuas cicatrizes? Ou você não fez isso? Ou você achou melhor mostrar a tua ferida? Olha, a ferida que eu tenho. Você está sentindo dó de mim? Ainda não? Peraí, põe o dedo aqui, vê. Imagina a dor que eu estou sentindo. Meu irmão, se você está querendo comover as pessoas com a tua dor, você está fugindo do propósito, você está saindo de Jerusalém, você está cego, você está querendo ir para Emaús, para viver a tua causa. Retorne, porque Jesus está falando contigo. O que você está sentindo aí é a brasa do fogo do poder acendendo a tua alma. Volta para Jerusalém. Há um propósito de você estar em Jerusalém. Diga aleluia. Para entrar nas grandezas tem um preço. Fala assim: amanhã, dia 31 de janeiro,
31 de dezembro, olha, já estou na grandeza. Amanhã, dia 31 de dezembro de 2018, fala amém. Meu irmão, é os 48 do segundo tempo, partindo para os 49. Mas dá tempo de fazer um gol de bicicleta, meu irmão. Dá tempo de fazer aquele gol que vai trazer o título, que vai fazer você levantar a taça, como o apóstolo Paulo falou: a minha coroa, o meu galardão está na mão do meu justo juiz. E não é só para mim, é para uma multidão de pessoas que eu vou testemunhar as maravilhas de Cristo. Aleluia! A grandeza tem um preço, meu irmão. E Deus colocou no meu coração que esse preço pode ser pago por todos nós. Nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Nós temos mais para testemunhar do que para chorar. Nós temos as cicatrizes que são feridas curadas. Nós não podemos ter feridas abertas para impedir o propósito de Deus em nossas vidas. Sabe o que você vai fazer amanhã? Fala assim: amanhã eu vou fazer. Diga amém. Você fez um voto. E vai ter que fazer. Calma. Há um preço. Mas é barato perto do que Ele já pagou por você, meu irmão. Amanhã, retira no mínimo 1 hora do teu dia. Quanto tempo? 1 hora. E começa a orar, meu irmão. Ora durante 1 hora. Tem gente que nunca orou 1 hora na vida. Tem gente que outro dia eu conversava com um casal, que o filho se rebelou. Casal de crente, vai para a igreja, o filho abandonou a igreja, começou a entrar no mundo, drogas, bebidas, rebelião. Daí eu sugeri para ele, eu falei: você devia orar com teu filho. Falei: pai, você tem que ser o melhor amigo do teu filho, chama ele para perto, sai com ele, ouve teu filho, veja a necessidade, seja um amigo com ele. Mas chama teu filho todos os dias e ora com ele, estabelece o reino de Deus na tua casa. Beleza, passou um tempo, estourou uma bomba. Pá, briga, contenda. E eu cheguei naquela casa, vi aquela crise, conversei com um, conversei com outro e fiz aquela pergunta: você está orando junto com teu filho? Ah, eu não consigo, não deu tempo, toda hora que eu chego nunca dá certo. Mas olha, semana passada, quando ele estava brigando aqui, quando ele estava agredindo todo mundo em casa, eu e a minha esposa entramos nos quartos e oramos 2 horas. Eu falei: seriam desnecessários 2 horas na hora da crise, se você tivesse orado 2 minutos com teu filho durante um mês inteiro. Tem gente que passa o dia inteiro orando, na hora que a morte está dentro de casa, na hora que a dor, na hora que o sofrimento, na hora que a ferida está sendo rasgada. Meu irmão, o melhor remédio ainda é a prevenção. Não deixa para tomar o remédio na hora que a dor chega, mas se previna. Se tratando da tua alma, se tratando do bem-estar da tua família, a tua oração vai testemunhar em que ambiente você vive. Amanhã nós vamos orar durante 1 hora, fala amém. Escolha o melhor momento do teu dia, meu irmão. Eu particularmente vou entrar no ano de 2019 de joelhos. Eu não vou orar 1 hora, eu vou orar para mais de 2. Mas você, ore pelo menos 1 hora. Faça isso pela manhã, faça isso à tarde, faça isso na hora da virada, mas faça. Ore durante 1 hora, agradeça a Deus, peça para Ele tratar tuas feridas, transformando-as em cicatrizes para a glória do seu santo nome. Ore pelos teus filhos, pelos teus pais, ore pelo teu trabalho, ore pelo teu ministério, peça discípulo, fala: Senhor, que as tuas marcas em minha vida possa me fazer alcançar, possa me fazer testemunhar, pelo menos para 10, porque eu com Cristo, não sou só eu, sou eu e mais 10, diga aleluia. Ele que está te desafiando, meu irmão, a testemunhar o seu relacionamento com Ele, pelo menos para 10 pessoas nos próximos dias. Quem aceita esse desafio, diga amém. Amém. Então amanhã, antes do último dia do ano de 2018 acabar, vamos orar, vamos nos reunir, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas situações difíceis que estamos enfrentando. O novo governo que vai assumir precisa estar dentro do propósito de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. O Espírito Santo virá em forma de poder,
para nos fazer testemunhas. Mesmo com algumas cicatrizes, que um dia foi uma ferida, mas essa cicatriz, meu irmão, quando for tocada, não vai mais te levar para a dor do passado. O que resta agora é o teu testemunho de cura. A dor da rejeição ficou na cruz. A escravidão que você viveu foi removida pelo sangue. A dor recebeu o bálsamo. A doença recebeu a cura no momento que você teve a experiência com Deus. As rugas, os cabelos brancos, o sinal do tempo em tua vida serão para mostrar que vivemos intensamente cada dia com Jesus Cristo. Nossas cicatrizes são as testemunhas da cura de Jesus em nossas vidas. Jesus Cristo transforma feridas em testemunhos. Teve um discípulo que duvidava da ressurreição de Cristo. Tomé, conhecido também como Dídimo. Quando ele chegou diante de Jesus, quando chegou para os 11, e falou assim, mas eles falaram, Jesus esteve aqui conosco. E eu não estava. Eu só acredito se eu tocar na ferida. Eu só acredito se eu tocar na cicatriz. Meu irmão, Jesus deu um jeitinho para se encontrar com ele novamente. E quando Jesus chegou para ele, falou, Tomé, chega aí, meu truta, toca na marca, olha para a cicatriz, veja. E Jesus lançou uma palavra em nosso respeito: bem-aventurados são aqueles que não precisam tocar na ferida, mas acreditarão só de ouvir falar, só de ler a escritura. Tomé teve que tocar, nós não precisamos tocar, nós acreditamos que a ferida de Jesus que foi aberta naquela cruz, ela nos dá o direito à eternidade, à salvação. A ferida de Jesus se tornou uma cicatriz para a nossa salvação. As feridas em nossas almas se tornarão testemunho de experiência para salvar muitos que ainda estão perdidos. Ele quer derramar mais do teu sangue sobre a sua vida, queridos. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Sobre suas feridas, por causa de suas feridas, foram levadas todas as nossas dores. Aquilo, querido, que foi dor para ele, aquilo que foi maldição, a cruz é a marca da maldição, mas a cruz não está mais ocupada, a cruz está vazia. Ele transformou aquela marca da maldição em um testemunho de transformação. A cruz representa dor, a cruz representa a ferida que ainda não foi curada, mas o trono, meu irmão, o trono está ocupado. Ele está sentado no trono. Ele pode ter a marca na mão, que não é ferida, que é cruz, que não é ferida da cruz, mas é cicatriz da cruz. Onde você está agora? Você ainda está na cruz? Você ainda está na maldição? Você ainda está na condenação? Meu irmão, hoje é o dia da tua cura, hoje é o dia da tua experiência. Saia da cruz e venha para o trono. Nós estávamos perdidos no império da dor e das trevas, mas Ele nos resgatou e nos traz para o reino. O reino tem trono, o trono da luz, que é Cristo Jesus.